Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Gente, nós estamos bem também. Para quem estava acompanhando aí a saga no Instagram, nós estivemos de viagem, ficamos uma semana fora, né? Nós, juntamente com algumas pessoas da liderança aqui. E foi um momento muito especial. Tinham ali quase 500 pastores. Nós fomos muito edificados. Foi um tempo... foi desafiador levar os filhos pequenos, né? Mas existia uma porção e uma medida ali para nós. Mesmo ouvindo parcelas das mensagens, o Senhor estava falando ali conosco. E antes de iniciar a mensagem, hoje pela manhã, o Espírito Santo, ele falou muito forte no meu coração ontem à noite. E hoje pela manhã eu não poderia deixar de fazer agora à noite também. Essa semana eu ouvi uma mensagem e um texto, ele caiu como, sabe como uma luva no meu coração, como um fogo no meu coração. E o Espírito Santo, ele me fez lembrar desse texto e eu falei, Senhor, por que o Senhor está me fazendo lembrar desse texto? Não tem nada a ver com a mensagem. E aí ele começou a ministrar ao meu coração. E esse texto está lá em Sofonias, no capítulo 1, no verso 12, que fala assim: olha, Jerusalém, eu vasculharei com lamparinas sobre vocês. Com lamparinas eu vasculharei entre vocês. E o que são lamparinas? Lamparinas fala de algo que vem para iluminar. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo assim, olha, eu estou vasculhando corações com lamparinas na Origem Igreja. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. O Senhor está vasculhando corações aqui. O Senhor está esquadrinhando corações aqui nesta noite. Ele ministrou muito forte no meu coração que os olhos dele estão sobre nós. E que lamparinas fala de vasculhar, debulhar, esquadrinhar. E o Senhor está vasculhando os nossos corações nesta noite, Origem Igreja. Existem pessoas aqui que não conseguem ver muitas vezes o Senhor em suas vidas. Ou muitas vezes não sente mais aquele fogo que consome o coração. Aquele fogo que muitas vezes vem, sabe? Como algo que a gente nem consegue se conter. Mas o Espírito Santo nesta noite está dizendo que os olhos dele estão sobre nós. E que ele está vasculhando os nossos corações, debulhando, esquadrinhando. Em 2 Crônicas fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando pessoas que guardaram o seu coração. E os olhos do Senhor estão sobre nós. Será que nós estamos guardando o nosso coração, igreja? Será que o nosso coração ainda queima por Jesus? Senhor, o Senhor continua falando conosco. Esquadrinhe o nosso coração nesta noite. Tem pessoas aqui que têm caminhos que não são de ti, Senhor. E eu vejo que tem pessoas aqui que muitas vezes você nem consegue enxergar que esse caminho não é para você.
Mas as lamparinas que o Senhor está trazendo hoje sobre o nosso coração é para fazer você enxergar que esses caminhos não são para você. Ei, volte para Jerusalém. Lembra quando Jesus está ali encontrando os discípulos e no caminho de Emaús e ele fala, olha, volte, o que vocês estão fazendo aqui? Aquece o nosso coração nessa noite, Jesus. Nós não estamos aqui para ouvir mais uma palavra, não. Se fosse pensar dessa forma, Jesus, nós temos muitas coisas para fazer. Mas nós sabemos o quanto nós precisamos. Por isso nós estamos aqui. Continue falando conosco, Jesus. Amém. Igreja, hoje eu quero falar sobre um livro que tem gente que nem sabe pronunciar. Abra comigo em Abacuque. Um livro que nós falamos pouco, mas é tão intenso e profundo. Um livro que tem 3 capítulos, mas que quando você lê parece que ele tem 25, de tão intenso que ele é. E hoje nós iremos falar sobre este livro. E eu dividi essa mensagem em 3 partes. E por que 3 partes? Porque tem 3 capítulos. Então eu quero falar sobre os 3 capítulos deste livro. Porque o interessante desse livro, que fala sobre esse profeta e o contexto ali que Israel estava vivendo, é que ele tem começo, meio e fim. Fim, né? Entre aspas. Então eu queria construir essa ideia aqui com vocês e trazer uma reflexão que tem queimado muito no meu coração. Livro de Abacuque. E se você está anotando aí por essência, ou se você gosta de anotar, se eu pudesse colocar um título para essa mensagem é Aviva-nos ou morreremos. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero te dar um spoiler deste livro. Eu quero, de alguma forma, construir a introdução desse livro. Gente, esse livro ele começa com Abacuque questionando a Deus. O porquê que estava acontecendo tanta injustiça ali naquele tempo. O porquê que o povo de Deus havia se esquecido dele. O porquê que o povo de Deus havia se afastado dele. O porquê que o povo de Deus havia se entregado à idolatria. O porquê que o povo de Deus já não confiava mais nele, mas confiavam em outras coisas. E o livro já começa com muitos questionamentos. E esse profeta, para quem não sabe, ele vivia ali no reino de Judá, que é o reino do sul. E para quem não sabe, nunca estudou o contexto histórico de Israel, diz que quando foi dividido Israel, por conta da maldade do coração dos reis, porque eles estavam... Toda vez o Senhor falava com eles, olha, vocês precisam voltar os seus caminhos, para os meus caminhos. E eles todas as vezes desobedeciam a Deus. Até que veio em um momento que o Senhor falou, não, acabou. E aí Deus vem, ele divide o reino. Então tem ali o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, ele é constituído por 10 tribos. E o reino do sul fica ali constituído pela tribo de Judá e Benjamim. E é deste reino que nós estamos falando. É neste contexto que Abacuque está profetizando e está questionando. Porque ele viu que o povo já não amava mais o Senhor e não tinha zelo pela sua palavra, mas estava fazendo aquilo que o seu coração mandava. Eles já não acreditavam que o Senhor era seu Deus, mas eles fizeram como Paulo diz, do seu ventre o seu Senhor. E é interessante que quando nós olhamos ali um primeiro momento para o texto, Abacuque ele fala assim, Deus, por que que o Senhor não faz nada? Por que que o Senhor deixa os maus vencerem? Olha que drama, né? Que dramático que é esse texto. E dada essa pequena introdução, eu queria dividir em 3 partes. E se você está anotando aí, a primeira parte é os questionamentos em meio ao silêncio de Deus.
A segunda parte para falar do segundo capítulo é: a resposta nem sempre é a que queremos. E a terceira parte para falar do terceiro capítulo é: ainda que nada aconteça, aviva-nos. Então vamos lá. Eu vou falar sobre esse primeiro ponto. Os questionamentos em meio ao silêncio de Deus. Nós iremos ler Abacuque, o capítulo 1, versículo 2. Você abriu aí? Então vamos ler. Até quando eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Gente, quando nós olhamos para os livros dos profetas, nós percebemos que normalmente o livro já inicia com os profetas trazendo uma profecia, uma palavra para o povo, sim ou não? Só que nós vemos que esse livro é diferente. Abacuque, ele começa falando para Deus como ele estava chateado, como ele estava revoltado com a atitude do povo. Então não começa com ele profetizando, trazendo uma palavra, mas ele falando para Deus a respeito do povo. Senhor, eles não te amam mais. E por que o Senhor está permitindo todas essas coisas? O porquê que o Senhor não ouve a minha oração? O porquê que o Senhor continua deixando com que o injusto vença sobre o justo? Então o livro começa nesse contexto, igreja. Ele começa ali intercedendo, lamentando e buscando de alguma forma entendimento com Deus sobre o estado espiritual e moral de Judá. E aqui eu já aprendo uma lição. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos percebendo que alguma coisa na nossa vida não está funcionando. Talvez no seu trabalho você está percebendo que as coisas não estão indo tão bem. Talvez na sua área financeira você está percebendo que as coisas não estão indo tão legal. No seu casamento você está percebendo que vocês não estão se entendendo. E muitas vezes, ao invés de nós levarmos esses questionamentos para Deus, nós queremos fazer com a força do nosso próprio braço, sem ao menos entender o que está acontecendo. Eu vou explicar. Quando Abacuque ele vai falar com Deus, o Senhor ele fala com ele: olha, está acontecendo isso porque eu estou permitindo. E ele fala: olha, vai piorar o negócio. E quantas vezes, igreja, eu fui para o momento de oração porque de alguma forma eu estava confusa sobre coisas que estavam acontecendo na minha vida, e no momento de oração o Senhor trouxe clareza para mim. E eu quero abrir um parêntese aqui. Quando a gente fala sobre Deus falar conosco, gente, Jesus ele não desceu como desceu, né, diante de Maria e falou assim: bendita és tu, mulher. Não, ele nunca desceu e falou assim comigo, tá? Eu nunca vi Jesus falando, ele nunca falou comigo dessa forma. Poucas foram as vezes que eu ouvi audivelmente o Senhor falando comigo. Na maioria das vezes, quando eu vou para o lugar de oração, eu sinto uma paz, um acalento. Ou eu sinto um incômodo muito grande sobre caminhos que eu preciso deixar de seguir. Ou sobre lugares que eu preciso, sabe, de alguma forma seguir. Então, nós vemos que Abacuque, mesmo que questionando, mesmo que lamentando, foi diante do Senhor. E a minha pergunta é: será que nós ainda somos pessoas que temos esse coração de levar esses questionamentos ao Senhor? Porque assim, gente, hoje em dia, vamos lá, vamos falar do famoso ChatGPT. Gente, hoje em dia, a gente muitas vezes não busca mais no Senhor, mas em outras coisas. Agora, o ChatGPT fala até qual que é a nossa bênção, sim ou não? Gente, achei isso, eu falei, meu Deus, como assim? O ChatGPT consegue saber qual que é a nossa bênção? E é uma loucura. Esses dias eu tive até um pensamento de teoria da conspiração. Porque o Asaf tinha uns 4 meses, e aí
o bichinho não estava dormindo, ele não dorme ainda, continua não dormindo. E eu falei assim, eu vou pesquisar aqui no ChatGPT, vamos ver se esse negócio funciona. Aí, finja que você é uma consultora de sono há 10 anos, meu bebê tem tantos meses, ele não dorme, o que está acontecendo? Eu fiquei assim, ó, pasma. O ChatGPT me deu uma rotina, me deu pontos para mudar, que provavelmente era aquilo que estava acontecendo e por isso ele não estava dormindo a noite toda. Falei, gente, as máquinas vão dominar o mundo. Tipo, aquele pensamento da teoria da conspiração, né? Mas, por que eu tô falando isso? Porque nós temos facilidade assim, não, eu vou ouvir uma pregação que eu tô precisando, sabe? Tô precisando me edificar aqui. Não, eu vou ouvir uma música que eu tô precisando ser edificada. Essas coisas são boas, eu ouço muito também. Mas, ao invés de nós levarmos isso para Deus, no momento de oração, ali você senta na sua cama, ou na sua sala, ou no meio da loucura com as crianças ali, ou no seu trabalho. Fala, Senhor, eu preciso te ouvir. Senhor, por que está acontecendo isso? E, gente, lamentar não é pecado, tá? Você pode lamentar, mas lamenta para Deus. Não fica lamentando. Sabe aquela pessoa que fica lamentando para várias outras pessoas, assim? Não, gente, lamenta para Deus. Leve os seus questionamentos diante de Deus. Mas a gente precisa levar para Ele, porque se eu levo para Ele, talvez o meu entendimento será iluminado. Eu terei paz sobre caminhos que eu preciso seguir, na verdade, e não vou ter paz sobre caminhos que eu estou seguindo. E Abacuque, ele fez isso. E é interessante que quando nós lemos aqui esse capítulo 1, verso 2, fala assim, ó. Até quando, Senhor? E, gente, esse até quando aqui não é um questionamento exclusivo de Abacuque. Todos nós, em alguma estação da nossa vida, teremos o ecoar dessa frase no nosso coração. Até quando, Deus? Até quando essa crise existencial? Até quando essa crise de ansiedade? Até quando esse problema no casamento? Até quando esse problema financeiro? Até quando esse vazio existencial? Até quando esse vazio espiritual? Essa falta de abundância espiritual? Até quando esse deserto? Todos nós, em alguma estação da vida, igreja, nós teremos esses questionamentos. E a questão é, será que nós estamos levando isso para Deus? Gente, todos nós, em algum momento da vida, num momento de desespero, achamos que o Senhor virou as costas para nós. Sabe por que a gente não normaliza essas coisas? Porque a gente não lê Bíblia. Porque quando você lê Bíblia, você percebe que os profetas tiveram crises também. Você percebe que os apóstolos tiveram crises também. Então, crises fazem parte. Você, muitas vezes, num desespero da sua alma, pensar assim, o Senhor me abandonou. Gente, várias pessoas na Bíblia sentiram isso. Mas a questão é, nós precisamos levar isso diante de Deus. Só que uma coisa interessante é que quando Abacuque foi orar, ele ficou pior ainda. E quem aqui nunca foi orar? E você estava ali orando. E aí, ao invés de você falar assim, não, o Senhor vai me renovar. E Ele vem e mostra coisas que você precisa mudar. Ele mostra coisas que estão erradas. Aí você fala, meu Deus, ao invés de eu sair melhor da oração, eu saí pior. E olha só o que ele fala em Abacuque 1, 12 e 13. Senhor, Tu não és desde a eternidade. Aí eu vou pular para o verso 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que Abacuque está falando isso? Porque ele chega diante de Deus, ele traz esses questionamentos diante de Deus. E sabe o que Deus fala, Abacuque? Eu estou vendo tudo isso que está acontecendo. Eu estou vendo as injustiças, eu estou vendo que o povo de Judá se afastou de mim, mas olha, eu estou permitindo e vou dizer mais, vai piorar. Sabe por que vai piorar? Porque eu vou usar os babilônicos, o povo babilônico, para castigar o povo de Judá. E aí, ao invés dele sair bem dessa oração, ele saiu pior.
Então ele joga esse balde de água fria sobre o profeta. E agora eu quero partir para a segunda parte, a parte que eu quero mais falar, que é a resposta que nem sempre é a que queremos. A resposta que nós recebemos nem sempre é a que queremos. Você já está em Abacuque, né? Abacuque 2, verso 2, abre aí comigo. Abacuque 2, 2 fala assim, ó. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão. Torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida, até por quem passa correndo. Igreja, sabe o que eu percebo? Eu percebo que muitas vezes não é que o Senhor não está nos respondendo. É que o Senhor, Ele está respondendo aquilo que nós não queremos. Olha o que Deus fala para o profeta. Escreve a visão e torne ela legível até para quem passar correndo. E às vezes Deus está sendo tão claro conosco. Deus está falando com tanta clareza. Mas porque não é a resposta que nós queremos, nós ignoramos. E por isso nós vamos rejeitando os processos que o Senhor está propondo para nós. Nós vamos rejeitando coisas, dores, estações que o Senhor vai colocando para nós vivermos. Sabe o que eu percebo? Eu percebo uma geração que quer ser João Batista. Uma geração que quer muito preparar o caminho, quer muito ter a autoridade de João Batista. Quer muito ser alguém que vai preparar o caminho para Cristo, que vai pregar sobre arrependimento, que vai tocar nas pessoas e vai curar as pessoas, que vai de alguma forma exercer seu dom e a sua vocação. Mas não quer o deserto que esse ministério proporciona. Não quer o deserto que ser João Batista proporciona. Nós queremos, se eu posso usar essa palavra, o glamour, a autoridade daquilo que o Senhor pode dar. Mas nós não estamos dispostos a viver no deserto. É uma geração que quer sim ser João Batista, mas não aceita o deserto de Deus. Imagina se todo mundo que fosse lá no deserto, ouvir João Batista, ele ficasse reclamando e murmurando, porque ele tinha que comer gafanhoto com mel, porque ele tinha que usar roupas de pele de camelo, porque ele tinha que ficar naquele deserto e ele não estava lá no templo como qualquer sacerdote normalmente fazia, que era viver lá no templo. Imagina se ele ficasse reclamando ao invés de fazer aquilo que o Senhor pediu para ele fazer, que é pregar sobre arrependimento, que olha, você vai preparar o caminho, porque ele fala, olha, virá um após mim muito maior. Eu não sou digno de desatar as sandálias diante dele. Mas enquanto ele não está aqui, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Igreja, eu percebo um movimento na nossa geração, e eu posso falar isso enquanto profissional da psicologia. Sabe qual que é o movimento que eu percebo? Que nós estamos idolatrando a nossa dor. Eu vou explicar. Eu percebo que nós estamos trocando o lugar de aconselhamento bíblico e pastoral pelo lugar da terapia. E, gente, a terapia não vai trazer redenção para a sua vida. Eu vejo que tem gente que muitas vezes estão rejeitando os processos e dores de Deus e está achando que vai encontrar na terapia um lugar redentivo. De tipo, não, a minha vida vai mudar. Agora, gente, psicólogo não é Deus. Terapia não é cura para você. Agora eu quero trazer o contraponto. Se você tem transtornos, se você está passando por alguma coisa, gente, precisa sim fazer terapia e precisa sim ir no psiquiatra. Quem vive próximo de nós aqui sabe o quanto nós incentivamos. Já tiveram pessoas que chegaram em mim para pedir conselhos. Eu falei, olha, você não precisa de conselho, você precisa de terapia. O que você está precisando é de terapia. Então, nós aqui na comunidade pode ficar tranquilo que o que mais a gente incentiva é as pessoas fazerem terapia. Mas o que eu estou percebendo na nossa geração são pessoas que estão idolatrando a sua dor. É aquela coisa assim, eu estou passando por um momento tão difícil que você não pode relar naquele momento. Porque é como se fosse um animal de estimação da pessoa. A pessoa, ela quer se livrar de alguma forma daquela dor e sabe, se preenchendo o seu coração de outras coisas, mas não leva isso diante do Senhor. Eu vou provar para você na Bíblia. Olha só.
Ezequiel 8, se você quiser abrir, abre aí, Ezequiel 8. 13 e 14 diz assim, ó. E disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Tamuz era uma divindade conhecida por trazer fertilidade. E o Senhor levou esse profeta Ezequiel diante de uma visão, foi uma visão que o Senhor levou ele para ele ver, mostrando para ele que tinham mulheres que estavam de costa para o templo, ou seja, de costa para o Senhor, chorando por este Deus. Olha, a gente precisa de fertilidade, a gente precisa, sabe, de transbordar alguma coisa, a gente precisa de abundância de alguma coisa. É como se a pessoa estava desesperada para abundar em alguma coisa. E, gente, como eu percebo na nossa geração que nós estamos implorando por uma satisfação emocional, por uma abundância emocional, sendo que, na verdade, o que nós estamos precisando é de uma abundância espiritual. Sabe o que estava acontecendo com essas mulheres aqui? Ao invés de adorar ao Senhor, elas estavam satisfazendo os vazios da sua alma. Sabe quando você vai preenchendo o seu coração com coisas vazias? Em Provérbios, eu acho que é 27:7, fala que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Gente, a pessoa que tem um vazio no coração, até o que é amargo se torna doce. Nós estamos satisfazendo os nossos corações com coisas que não vêm do Senhor. Nós estamos idolatrando muitas vezes as nossas dores e o Senhor está falando assim, ó, eu tô te respondendo. E a minha resposta é, você precisa viver esse processo. Pare de rejeitar a dor. Para de rejeitar a escassez emocional. Faz parte do processo que eu tenho para você. Só que nós estamos rejeitando. E tem uma frase muito conhecida, um ditado chinês que fala que tempos fáceis criam homens... Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. E, gente, isso é muito verdade, não é? Nós percebemos que é uma geração... Eu tô nisso também, gente. Quando eu falo isso, essa mensagem, ela passou por dentro de mim também. É uma geração que não sabe lidar bem com a sua dor. Mas por quê? Nós não queremos sentir dor. Quem foi que falou para nós que nós não sentiremos? Quem foi que falou para nós que não vai doer? Quem foi que falou para nós que o evangelho é só alegria, é só abundância? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo profetas que passaram por amargura espiritual. Profetas como Elias, que precisou ser alimentado por pássaros. Eu vejo homens que quase duvidaram da sua fé. E por que nós não queremos sentir? Por que há uma resistência no nosso coração em sentir dor? Gente, nós precisamos jogar as nossas dores no Senhor. Em Salmos 42, ali ele está falando assim como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Porque ali ele estava no deserto, ele estava sendo perseguido, Davi. E a única coisa que saiu do coração dele é: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. E nem me chama tanto a atenção essa parte do texto, mas a parte que mais me chama a atenção nesse texto, para falar dessa mensagem, é o verso que fala assim, ó: a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro. Onde foi que nós paramos de lembrar do Senhor nos nossos momentos difíceis? No nosso dia difícil. A gente não pode ter um dia difícil que tá assim, ó, vou lá levar pro meu terapeuta, porque para ver o que ele vai falar. Gente, misericórdia. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? A gente precisa parar de rejeitar o que o Senhor tem para as nossas vidas.
Olha só o que fala em Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. E tá tudo bem ter força pequena, igreja. Olha só, quando alguém chega em mim e fala assim, eu tô tendo crise no casamento, eu falo, que bom. Por que quer dizer a crise? A crise nos mostra que aquela estrutura que você tem, interna, até certo momento, até aquele momento deu certo. Aquele momento ali que você está vivendo. Só que para coisas que o Senhor quer fazer na sua vida e estações que Ele quer te colocar, aquela estrutura não serve mais. Então o que Deus faz? Ele gera uma crise. Você precisa expandir. O Senhor, Ele faz assim no nosso coração, ó. Tá na hora de expandir. Aí é onde a crise começa a bater. E, irmãos, dói. Quem passa por crise aqui ou já passou sabe que dói. Mas não rejeite as crises, porque as crises estão nos mostrando que nós somos fracos e a nossa estrutura interna é pequena e nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Uma pessoa que antes era solteira e agora ela se casa e tem ali no seu primeiro ano muitas crises, é bom. Porque mostra, de alguma forma, que até hoje aquela estruturinha que você tinha dava certo. Mas agora você precisa expandir. Talvez você viveu na sua caminhada cristã com uma estrutura, mas existe um momento que o Senhor vai bater na porta do seu coração e falar, ei, essa estrutura não cabe mais para a estação que eu quero te colocar. Tá na hora de expandir. Igreja, vamos parar de rejeitar a dor, o sofrimento. A Bíblia fala, Romanos 5, porque as provações geram experiência, perseverança e esperança. Tiago 1, irmãos, tendes por motivos de grande alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque é essas provações que vão produzir em nós um caráter íntegro, puro e reto diante de Deus. Olha, os leves e momentâneos sofrimentos não se compara com a glória do Senhor que há de vir. Não vamos rejeitar as crises e as dores que o Senhor está propondo para nós. Vai dar tudo ruim, Abacuque. O negócio vai ficar feio, vai piorar. Vai dar tudo ruim, Amanda. O negócio vai piorar. Tem horas que o Senhor ele faz isso com a gente. Ele fala que vai piorar. Só que Abacuque, ele tem uma atitude que eu falo assim, nossa, Abacuque ele tem muito a nos ensinar em relação a como lidar com o sofrimento. Abacuque 2:1, ele fala assim, ó, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Gente, torre de vigia fala de um lugar onde eles ficavam, né, para ver de longe, olhar de longe se alguém se aproximava da cidade. E estar na torre de vigia simboliza posição de oração, um lugar que a gente está de oração, se afastar das vozes da alma e refletir sobre o nosso próprio pensamento, sobre coisas que a gente está sentindo, sabe? Quando você está sentindo tanta coisa, pensando tanta coisa, aí você precisa parar. E fazer uma metacognição ali, que é refletir sobre o próprio pensamento. Preciso refletir o que está acontecendo, o que eu estou pensando, colocar as coisas no lugar. E também fala de uma espera atenta por uma revelação divina. Irmãos, eu e Hugo, nós temos uma cultura lá em casa. E que tem dado muito certo para nós. Nós sempre pedimos para que o Senhor nos dê palavras, para que a gente caminhe. Né, estações que a gente está vivendo. Senhor, qual que é a palavra que o Senhor tem para nós nessa estação? Só que nem sempre o Senhor entrega. Então, assim, todo finalzinho de ano, eu e Hugo, nós começamos a orar. Falando, Senhor, o que o Senhor quer para nós no próximo ano? E o Senhor, às vezes, Ele entrega uma pessoal para mim, que eu orando, né, uma pessoal para o Hugo, e uma para nossa família. Só que teve anos que o Senhor não entregou. E eu e Hugo, nós temos uma cultura lá em casa. Se o Senhor não falar uma palavra nova, nós iremos permanecer na última que Ele falou. Então, assim, se o Senhor não está falando nada para você neste momento, a minha pergunta é,
qual que foi a última coisa que o Senhor falou para você? Permaneça nessa palavra. Seja fiel nessa palavra. Como assim palavra? Talvez o Senhor falou com você através de uma canção. Talvez o Senhor falou com você através da leitura da Bíblia. Talvez Ele falou com você através de uma pessoa, de algo que você estava assistindo, não sei. Se Ele falou aquilo com você, se apegue àquilo. E se faz 8, 9 meses, 1 ano que Ele não fala, continue perseverando na última palavra que Ele te entregou. É uma cultura que a gente tem lá em casa e assim, tem dado certo. Desde que nós casamos, nós fazemos isso. Já teve uns 3 anos que o Senhor não falou palavras assim para aquele ano. Então a gente permaneceu na última palavra. E gente, como isso faz diferença? Porque talvez a gente está vivendo algumas situações difíceis e aí o que a gente faz? Opa, lembra da palavra? Vamos se apegar àquela palavra. Então nós precisamos fazer como o Abacuque, colocar o nosso coração num lugar de velamento. Lembra da Sulamita? Estava dormindo, mas o coração velava. Gente, eu posso estar lavando louça, eu posso estar trabalhando, eu posso estar estudando, mas o meu coração está ligado. Se o Senhor falar alguma coisa, eu estarei atento e eu vou ouvir. No começo do mês, o Hugo, o Senhor falou com ele a respeito de um jejum para a comunidade, para que a gente cresça em discernimento espiritual, para que a gente consiga discernir mais aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa igreja. E, gente, desde que eu me propus a participar desse jejum nos primeiros dias ali, o Senhor, assim, Ele tem falado tantas coisas com a gente, e aí eu até falei pro Hugo, eu falei assim, nossa, a gente sabe que acontece, mas parece que quando a gente vive, né, a gente fica... Nossa, como assim o Senhor está falando através disso? Como assim o Senhor está falando através disso? Por quê? Porque quando nós nos colocamos neste lugar de... Sabe, Senhor, eu vou ficar aqui como que alguém que fica numa torre de vigia, esperando, com o meu coração velando, até o Senhor responder. E se o Senhor não responder, eu vou permanecer na última palavra. Existe eu não sei falar, na minha época era CD. Como que fala agora do Spotify, que sai as musiquinhas lá? Como que chama? Um CD novo, com canções novas? Um novo álbum, é isso? Saiu um novo álbum agora da Tamires Garcia que chama Ao Senhor e Não aos Ídolos. E toda vez que eu ouço aquele álbum, eu choro, gente. Choro porque fala muito comigo. E tem uma parte que ela fala assim, né, na música. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. E aí é interessante que ela começa falando, né? Dá-me ouvidos pra te ouvir. Só que não é só ouvidos pra ouvir que nós precisamos, mas nós precisamos ter coragem também pra obedecer, igreja. E a pergunta é, será que nós estamos obedecendo ao Senhor? Ou será que é muito doloroso? Será que nós estamos rejeitando processos que o Senhor está colocando na nossa vida? Sabe aquela coisa que a gente fica se debatendo igual um peixe? Tipo, Senhor, eu não quero essa crise. Eu não quero esse tempo difícil. Eu não aguento mais. Sabe, tá difícil. Será que nós estamos rejeitando esses processos? É isso que vai fazer com que a gente se expanda de alguma forma e viva coisas novas com o Senhor. Como que o Senhor, Ele coloca nós sobre uma nova estação, se o nosso coração está tão resistente com mudança, tão resistente em aceitar aquilo que Ele tem para a nossa vida? Talvez você não está aceitando que teu casamento não está legal, aceita que teu casamento não está legal. Chega e fala assim, não tá legal, a gente precisa mudar alguma coisa aqui. O Senhor trouxe uma crise, o Senhor trouxe luz aqui para nós, para o nosso casamento, e a gente precisa mudar. Não dá para ficar assim. Talvez você tá vendo que o jeito que você tá criando seus filhos não é legal e você precisa mudar porque não tá dando certo. Você precisa olhar para dentro de você e falar, não tá dando certo, eu preciso mudar, alguma coisa tem que acontecer. Mas nós precisamos aceitar
que as coisas não estão legais. Nós precisamos parar de rejeitar. E eu quero partir para o último ponto dessa mensagem, que é que ainda que nada aconteça, aviva no Senhor. Abacuque 3, verso 2, fala assim: Senhor, tenho ouvido a sua fama e me sinto alarmado. Aviva a sua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Gente, Abacuque ouviu que o Senhor ia trazer juízo, invasão, sofrimento, morte, decepção, ia trazer muita coisa. Então ele está falando assim: Senhor, já que você vai trazer tudo isso, já que não tem como mudar o cenário, já que virão tempos difíceis, estações difíceis, então traga um renovo ao nosso coração, aqueça o nosso coração, aviva o nosso coração. A gente pode passar por momentos difíceis, mas não pare de agir entre nós. Isso que Abacuque está falando, aviva no Senhor. É um clamor por renovação espiritual. Gente, nós podemos passar por um momento de escassez emocional, mas jamais por um momento de escassez emocional, mas jamais um momento de escassez espiritual. Eu já vivi estações na minha vida, dentro da minha casa, de estar passando por momentos muito difíceis, mas estar transbordando espiritualmente. E eu sei que é uma oração perigosa, e eu já fiz essa oração para o Senhor. Mas eu já falei para o Senhor: Senhor, eu prefiro passar por uma escassez emocional, um momento de muitas dores e lágrimas, mas o Senhor falando ao meu coração, o Senhor transbordando no meu coração, do que eu estar vivendo um tempo muito legal emocional, sentir uma satisfação emocional com coisas, sabe, com pessoas e com alguma coisa que eu obtive, que eu queria muito, só que o meu coração está vazio do Senhor, está oco por dentro. Será que a gente tem coragem de fazer essa oração para o Senhor? A gente olha para a Bíblia e vê que aqueles salmos tão famosos que a gente ama falar, tem gente que deixa a Bíblia aberta nesses salmos, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, quando o salmista está falando isso, ele está olhando para o contexto de um pastor e uma ovelha. E é interessante que antes da ovelha estar em pastos verdejantes, o pastor guia ela por um caminho ali, por um vale, um caminho difícil de se passar. Antes de chegar a esses pastos, existe um vale. Então o pastor, ele tem que conduzir essas ovelhas até os pastos verdejantes, mas ela tem que passar por este vale. A gente olha para os pastos verdejantes, mas a gente não quer os vales que o Senhor está propondo para nós. E eu estou falando do nosso supremo pastor. Eu estou falando do nosso bom pastor. Ele muitas vezes quer nos dar pastos verdejantes, mas a gente só quer o final sabe, a linha final. A gente não quer os vales que muitas vezes esses pastos irá nos proporcionar. Nós precisamos voltar a olhar para as estações que o Senhor está propondo para nós e falar: Senhor, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que doa os meus ossos, como diz o salmista, eu vou viver, eu vou enfrentar, mas que eu não enfrente sozinha, que eu enfrente como Senhor. Igreja, nós precisamos encarar a realidade da nossa vida. Se você olhar para a sua vida hoje, será que você está, quem sabe, numa fase negacionista de não olhar para a sua casa e ver que seu casamento não está legal? Não olhar para dentro do seu coração e ver que há uma escassez espiritual aí? Não olhar para dentro de você e ver que faz muito tempo que você não busca o Senhor como você deveria?
Olhar para você e ver que você já não consegue mais enxergar o Senhor nas suas atitudes. Quem sabe você está negando que dentro da sua casa, no seu trabalho, as suas atitudes, tudo isso está precisando do Senhor. Volto a falar Sofonias 1:13. Como em Jerusalém, ele fala, que ele trouxe ali lâmpadas para Jerusalém, para vasculhar Jerusalém. Ele está vasculhando os nossos corações nesta noite. Em Salmos 27:4, fala assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Gente, Davi, ele poderia pedir muitas coisas. Ele poderia pedir sabedoria, ele poderia pedir dinheiro, mas ele fala: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa estar neste lugar, aonde a sua presença está. Que eu possa estar neste lugar onde essa escassez emocional, ela é transbordada pela presença do Espírito Santo. Sabe, eu não tenho que ir atrás de coisas para satisfazer o meu coração, mas eu tenho que ir em direção ao Senhor. E muitas vezes nós estamos, como eu li aqui em Ezequiel, através dessa visão que ele teve, nós estamos assim idolatrando a nossa dor, os nossos problemas, nós queremos nos livrar dele, e porque eu preciso levar isso para terapia? Não, porque isso aqui, sabe, a gente está de alguma forma rejeitando isso, nos emocionando, sendo que o Senhor está falando assim: olha, você precisa acordar e entender que é uma estação que eu estou propondo para você. Olhe para mim. E com certeza tudo isso que você está achando que é um problema, não será mais um problema. Porque você vai conseguir enxergar que é uma estação que você precisa viver. Vocês podem ficar de pé aí no lugar de vocês. Quero pedir para o pessoal do louvor da adoração vir para cá. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Senhor, nós sabemos que a nossa alma é barulhenta demais e muitas vezes ela quer muitas coisas, mas nós sabemos que nós precisamos somente de uma coisa. Espírito Santo, será que nós estamos rejeitando os processos que o Senhor está propondo para nós? Será que existem dores que o seu evangelho está propondo para nós, mas, Senhor, é muito doloroso e nós estamos rejeitando? Talvez há pessoas aqui, Senhor, que até se afastaram de Ti, se esfriaram espiritualmente porque acharam que o Senhor as abandonaram. Mas, Senhor, nós sabemos quanto que a aprovação, ela é um lugar onde o Senhor nos amadurece, nos aperfeiçoa, nos ensine a lidar com esses dias difíceis. Nós não queremos rejeitar o dia mau. Senhor, o motivo deste título, Aviva-nos ou morreremos, é porque se for para nós passarmos por momentos difíceis, ok, nós iremos aceitar e nós iremos passar, mas, Senhor, jamais sem a sua presença. Como Abacuque orou: aviva a tua obra. Senhor, ok, vai acontecer tudo isso que o Senhor está me falando, mas olha, aviva o nosso coração. Traga vigor espiritual, sabe, traga satisfação para o nosso coração, refrigério para a nossa alma. Espírito Santo, como nós precisamos de Ti, como a nossa alma é barulhenta e precisa ser domesticada por Ti, Senhor. Em Abacuque 3, 17 ao 19 diz:
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Senhor, nos dê a ligeireza da corça, que tem facilidade para andar sobre os vales e os montes à procura de água. Senhor, nós não queremos ter pés pesados. Nós queremos ter a ligeireza da corça que sabe andar nestes lugares e aceitar as estações que o Senhor está colocando e propondo para nós. Ainda que, Senhor, ainda que nada aconteça, nós nos alegraremos em Ti. E nós continuaremos acreditando que o Senhor é o Deus do nosso coração, que o Senhor é o pastor do nosso coração. Direcione os nossos olhos para Ti novamente, Senhor. Nós não queremos, como essas mulheres, estar voltadas para outro lugar. Não, nós queremos nos voltar para Ti, Senhor. E entregar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa vida a Ti, Senhor. Nos ensine, Espírito Santo.